Ok, bom, bem-vindo a todos de volta. Bem-vindo de volta. Vamos fazer uma pequena recapitulação da primeira sessão e depois vamos entrar em um pouco mais de ação. A sessão anterior foi sem ação. Recebi um e-mail. Anthony, she's recording, by the way. Aquila is recording. Obrigado, Aquila. Muito grato. Bom, obrigado, Aquila. Eu encorajei a vocês, se possível, para encontrarem um momento para parar, sentar e fazer algumas coisas. Eu vou recapitular tudo isso hoje ainda. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que estava aqui da última vez dizendo: eu acabei de... Com a auto-hipnose eu já consigo me distrair e isso é legal, porém eu gostaria que quando... saber mais sobre a auto-hipnose. Não sei se eu deveria comentar sobre isso, mas enfim. Eu acredito que essa primeira parte ela é importante, uma vez que há muitas razões pelas quais você pode querer aprender a fazer auto-hipnose. Porque geralmente nós estamos apenas buscando algo neutro, algo, por exemplo, estamos buscando diminuir uma certa experiência que nós estamos tendo, por exemplo. Então, parar na minha experiência, se feito de forma correta, se você cultivar esse momento de forma correta e com prática, então você pode alcançar esse objetivo. Eu tenho uma frase do John Cabbins falando sobre stop, ou seja, parar, e a sua intenção original com ela, você pode descrever como sendo mindfulness, mas a ideia básica é criar e se alinhar nessa ideia de estar sempre estar sempre mudando, ou seja, você permitir, ao invés de você permitir só fazer, você simplesmente para. Isso significa que você se sente parado, isso significa que o fazer para. Então, o nosso primeiro passo na semana passada, o primeiro passo desses 7 passos é simplesmente parar. Como se você estivesse vendo aquele sinal grande de parar, aparecendo ali bem na sua frente, você para. Você para o que você está fazendo e você para tudo. Por um tempo, você para. Ok? Você simplesmente para. Você simplesmente respira. Eu encorajo você também a usar a técnica de respiração que aprendi do Bumble Fear, que é começar a respirar de 6 para 6, expira por 6 segundos e depois expira por 6 segundos, sempre respirando pelo diafragma, expirando pelo nariz. Experimente por 1 minuto ou por um tempo maior. Simplesmente pare e respire, ok? É bom ver que alguns de vocês já começaram a colocar essa técnica em prática. Eu acho que o O nessa sigla na verdade é o passo 3, que é a observação, ou seja, depois de você parar, você simplesmente fica sentado ali, observando. E é claro que nós aprendemos dos conhecimentos de Talopa e quando nós estamos ali sentados, independentemente do que vier à nossa mente, nós simplesmente não damos atenção, nós não alimentamos com a nossa atenção, ok? Então não é questão de negar as coisas que estão vindo, os pensamentos, os sentimentos, as sensações. Na verdade, o que nós estamos querendo é simplesmente parar e ficar. Se as coisas surgirem, nós simplesmente deixamos passar. A imagem que eu tenho na minha mente
É como se você estivesse no espaço, numa sala aberta, com a janela aberta dos dois lados e você simplesmente permite que as coisas atravessem. Então, alguns dos conteúdos certamente são do passado. Eu diria que não é que são inaceitáveis, mas é que é uma verdadeira aceitação. Você vai aceitar o que é o passado, você deixa ir aquilo que pode vir, seja lá o pensamento que for, simplesmente você se concentra no agora. Ao invés de ficar a tentar entender, simplesmente pare tentar de entender tudo. Não tente mudar nada. Simplesmente relaxe, descanse. É assim que você pode simplesmente sentar-se. Você não tem que seguir esses passos, como eu já disse. Você simplesmente pode sentar, você pode parar e sentar. Sentar no silêncio. Então, eu fico feliz, Larry, que você tente entender, e talvez tenha tempo para isso, mas primeiro, vamos simplesmente desligar esse botão, vamos desligar esse calor, vamos permitir que o calor saia da situação antes de tentar entendê-la, antes de tentar examiná-la. Eu li uma poesia essa semana, meu amigo Tim está aqui conosco, e ele veio me visitar alguns anos atrás, quando nós estávamos participando dos eventos do William Blake. E sim, algumas das coisas que ele disse são simplesmente maravilhosas. Eu lembro desse momento que estávamos ali no campo e a T.S. Eliot também é uma grande poetisa, acho que vocês conhecem. Mas, enfim, foi escrito um artigo recentemente que me lembrou de algo que eu li naquela época e me lembrou exatamente de uma frase de T.S. Eliot que diz o seguinte: você tem um ponto de virada. Para mim, resume tudo o que eu estou tentando dizer aqui quando você fala estar sentado. Ou seja, você senta e você simplesmente encontra um ponto de virada. O poema seguinte segue dizendo que em determinado ponto você tem danças, mas você não tem movimento, você não tem nada. Simplesmente o passado e o futuro se juntam. Você não tem movimento nem para frente nem para trás. Você não sente raiva, você não sente medo, você simplesmente sente o ponto de virada, a partir do qual já não há mais dança e você tem apenas a dança. Então, eu encorajo você a reconhecer que existe um ponto, o ponto de virada. Alguém está perguntando se colocar isso no automático, isso não tem como colocar no automático porque, aliás, se eu colocar para acordar às 6h06, ele não funciona automaticamente, então ele disse que se colocar nesse ritmo de respiração 6h06 não funciona para ele. Bom, quando você começa, na verdade não existe um processo no final, porque você simplesmente se engaja, começa a fazer desta forma. Então, é claro que essa técnica 6-6 vai funcionar, mas vai funcionar mais ainda se você se dedicar e se você colocar o seu tempo, se você se empenhar. Eu li uma outra frase muito interessante essa semana, que na verdade é o título de um livro, que diz o seguinte: não apenas faça algo, sente-se. É o mesmo tipo de sentimento. E porque a gente geralmente quer simplesmente pegar e fazer, mas é exatamente o oposto. Não faça, simplesmente sente-se. Sente-se na presença do fazer. E aí entramos no terceiro passo, que é sentir. Então nós paramos. Talvez isso já seja o suficiente.
nós sentamos, isso vai permitir que as coisas simplesmente se assentem. E agora entramos no sentir, ou seja, aquilo que sobrar. Será que agora podemos fazer exatamente o oposto? Será que nós podemos permitir? Alguém usou a palavra aceitação anteriormente? Beleza? Então, quão aberto podemos estar a isso? Quão próximo podemos chegar? O quão interessados, quão curiosos podemos ser sobre aquilo que sobrou? E nós fizemos o exercício na semana passada, mas acho que nós vamos poder repetir. É um exercício no qual você repetir a palavra sim, a palavra não, sem qualquer contexto, sem qualquer implicação de que não seria negativo, ou se você teria uma certa sensação. E muitos de nós temos respostas diferentes, por mais que essas palavras sejam ditas de forma isolada. Então, se nós nos ficarmos parados e sensíveis àquilo que vem à tona, então nós podemos começar a fazer essas perguntas, nos tornando mais sensíveis às comunicações do nosso corpo, da nossa mente, e nós podemos responder a elas. Então, eu espero que isso sejam coisas que vocês já estão familiarizados, mas vamos continuar. Essa sessão, nós vamos ver os próximos 3 passos. Vamos analisar o que é sentar, sugerir. Eu adoro essa parte de sugerir. Eu vou falar muito sobre como parar a autossugestão e voltar à superfície. Como que nós saímos do processo? Então, mais uma vez, eu sei que alguns de vocês já ouviram áudio sobre isso, então vocês provavelmente já ouviram essas terminologias antes. Mas eu acho que mais ou menos no final do ano de 2019, eu estava participando de um evento na Califórnia, nos Estados Unidos, e eu conheci uma pessoa fascinante que é o Jeff Spencer, Dr. Jeff Spencer. Jeff Spencer é um atleta, era um grande atleta, ele tinha um sonho quando era adolescente, ele queria usar uma camiseta de atleta olímpico. Aí ele se tornou atleta, ciclista, foi representar os Estados Unidos nos anos 70, se tornou atleta olímpico e depois se tornou um coach incrível para pessoas de elite, pessoas de alta performance, seus clientes, entre eles, os clientes dele já ganharam mais de 17 medalhas de ouro e muitas outras medalhas. Ele é um excelente contador de histórias também. Extremamente inspirador. É claro que, para mim, quando alguém me inspira, eu acho fantástico. O sucesso não é um acidente. O cara é técnico, coach, e ele tem uma outra atividadezinha que é uma espécie de cartão de visita. São 10 passos. 5 deles devem ser cumpridos antes mesmo de fazer qualquer tipo de treinamento. Mas enfim, quando ele me apresentou ao grupo com o qual eu estava, ele estava lá naquele fim de semana, e ele disse: quando eu estou trabalhando com alguém, antes de começarmos para alcançar uma meta, ou seja, nós começamos com o fim em mente. Ou seja, defina o seu legado primeiro. Então é isso que ele disse. Defina como você quer terminar a sua competição na vida. Não deixe isso para outras pessoas. Então, eu sei que muitos de nós gostaríamos de deixar um legado para os outros, né? Esse seria o resumo da vida no final. Mas o poema dele, o que ele dizia era o seguinte: tome controle.
Ele passou 7 anos trabalhando com Louis Armstrong. Vocês devem conhecer a história do Louis Armstrong, que voltou achando, quando ele voltou, ele superou o câncer 2 vezes e depois ganhou 7 títulos mundiais. E ele quer que o seu legado seja o melhor ciclista de todos os tempos. E talvez algumas pessoas ainda veem dessa forma. No caso do Jeff, ele não tem a menor ideia do tipo de... ele não tinha a menor ideia da situação que ia ocorrer, no caso... situação de roubalheira, no caso... mas enfim, o Louis Armstrong hoje tem um legado totalmente diferente, porque foi algo que saiu do controle dele, o legado dele saiu. Talvez ele tenha sido a maior traição do esporte, apesar de todo o talento e tudo que ele tinha. Então, ele meio que roubou para poder ter um pouco de vantagem na competição. Mas enfim, quando a gente pensa em um campeão, pensa-se em deixar um legado. Se você pensar, por exemplo, em um herói, se você tiver um herói, eu sei, alguém que você realmente admira. Deixa eu desligar aqui o meu Facebook, porque está fazendo muito barulho. Se você pensar em um herói, por exemplo, então é possível, eu acho que é possível que você possa fazer uma frase, uma declaração de legado. Ou seja, eles são ou foram, e aí você diz algo sobre eles. Então o que nós vamos fazer nesse quarto passo desse sistema é criar a nossa própria frase, a nossa declaração de legado. Por mais que você não tenha uma frase completa, eu encorajo que você comece, para que você tenha algo. Se você quiser... Eu acho mais fácil fazer esse exercício usando papel e caneta, mas é claro que nós temos ideia de... Podemos mudar de ideia, mas podíamos pensar em... Se nós pudéssemos anotar, escrever o nosso próprio legado, se pudéssemos definir como que nós queremos que seja a nossa competição na vida, ou se nós tivéssemos que ser vistos, nós poderíamos começar definindo o nosso próprio legado. Eu vou compartilhar alguns legados de vida e depois eu vou compartilhar alguns mini legados que talvez sejam mais importantes para o que estamos fazendo aqui em auto-hipnose. Eu acho que você já deve ter ouvido falar de Oprah Winfrey. Perguntaram para ela qual seria, o que ela gostaria que fosse seu legado. Ela disse: eu quero ser uma professora conhecida por inspirar seus alunos para que eles sejam mais do que eles imaginavam que seriam capazes de ser. É isso. Não ser a maior estrela de cinema do mundo, a maior apresentadora, mas ser uma apresentadora e ser conhecida por inspirar seus alunos a serem mais do que eles imaginam que seriam. O Richard Branson, que é um empreendedor britânico, foi perguntado o que você gostaria que fosse seu legado. Ele disse: me divertir na minha jornada na vida e aprender a partir dos meus erros. Simples assim. Então, uma declaração de legado basicamente é a gravação ou um registro daquilo que você quer deixar para trás, as suas esperanças, sonhos, ou seja, para as próximas gerações. Só para deixar claro, não é um registro de tudo que você já alcançou, ou desculpas, ou uma lista de fracassos. Tem mais a ver com os seus valores, ou seja, é como se fosse uma contagem das coisas que realmente importaram mais para você na vida. Talvez as lições que você aprendeu.
e os valores que você compartilha, que você mais ama. Então, eu encorajo você a pensar nessas 3 coisas quando você estiver pensando na sua frase, na sua declaração. O que mais importa para você na vida? Se tivesse uma lição que você pudesse deixar para os outros, qual lição seria? Quais valores você gostaria de deixar ou de viver? Por mais que você saiba que você fracasse nesse processo. Deixa eu colocar você aqui no mudo, Thomas. Ok. Eu vou colocar todo mundo mudo. Se você quiser usar o microfone, é claro que você pode. César. Eu vou colocar todo mundo mudo, então verifique se você consegue voltar. Yes, I can, Anthony. Thank you. Bom, não é preciso compartilhar, mas eu vou convidar você a começar a descrever a sua frase, a sua declaração. Então, pense em princípios e valores. O seu papel mais importante na vida. Ou como que os seus valores impactaram as decisões de vida que você tomou, ou as decisões de vida que você tomar. Você pode pensar sobre o que te faz sorrir, ou o que te fez sorrir, o que te fez refletir. E como que você gostaria de ser lembrado ou lembrada? Não precisamos nos preocupar sobre como vamos ser lembrados, mas podemos criar esse tipo de declaração. Então, ao entrarmos em auto-hipnose, nós podemos pegar essa ideia de uma declaração de legado de vida e podemos criar aquilo que eu chamo de mini declaração de legado. E podemos aí, a partir daí, colocar isso como uma prática. Ok, deixa eu colocar você em mudo mais uma vez. Uma mini declaração de legado. Talvez você tenha um legado como pai, por exemplo. Talvez você tenha um legado em relação à sua saúde. Você pode criar um legado sobre como amigo. Ou como um artista, ou no seu trabalho em particular, na sua tarefa de vida, enfim. Você cria uma declaração, legado, em relação a como você gostaria de viver. Pode ser algo como, por exemplo, algo como: eu trago equilíbrio e espaço para a minha vida, eu crio tempo, eu tenho espaço para as pessoas e as paixões que mais me importam. Em relação a como que você se conecta com a sua comunidade, eu levanto as pessoas ao meu redor e ajo de forma que beneficie a minha comunidade. Eu uso os meus talentos e habilidades para servir. Em relação ao seu bem-estar, você pode criar uma declaração que diz: eu me aproximo eu começo cada dia com paz, alegria, felicidade e gratidão. Eu vivo uma vida de alegria, harmonia e aventura. Em relação à sua família, pode ser: eu conduzo a minha família de forma que enriquece a minha casa com a minha presença.
Em relação aos amigos, você pode dizer: eu foco em encontrar e cultivar amizades profundas com as pessoas que têm valores parecidos e que eu admiro e confio. Se você for usar auto-hipnose em relação aos seus hábitos, você pode dizer: eu mantenho a minha vida simples, sem qualquer tipo de preocupação, desordem ou coisas do gênero. Em relação à sua dieta, eu como comida não processada, focando em vegetais ou legumes. E a cada dia eu uso a energia suficiente para me sentir bem. Você pode criar uma frase, uma declaração legado em relação a uma prática. Você pode usar auto-hipnose para apoiar a sua prática de algo, ou você pode ter uma declaração legado sobre a sua prática de auto-hipnose. A auto-hipnose é uma parte importante da minha vida. Eu uso consistentemente, regularmente, para poder seguir em direção ao meu legado de vida. Outra pode ser o seu propósito de vida. Eu acho que sim, porém nós deveríamos ter mais de um. Eu acho que nós podemos ter muitos propósitos. Então, a minha prática de auto-hipnose seria mais ou menos assim, se eu estivesse tentando fazer ajustes aos meus hábitos diários, ou aos meus hábitos alimentares. Então, como seria para mim se eu decidir a engajar? É claro que eu vou sentar e ficar quieto, mas é claro que eu também vou parar. Eu vou respirar. Eu vou simplesmente sentar. Sentar com essa intenção e ver o que surge. Eu não vou dar a atenção. Eu vou observar o que está acontecendo. E eu vou encontrar algum nível de aceitação, se eu tiver que conviver com isso, seja lá o que for. Daí eu vou colocar a minha intenção nessa declaração. Eu vou viver uma vida sadia, equilibrada. Eu como alimentos não processados, blá blá blá. Ou seja, eu vou criar uma declaração de legado em torno disso. Então, seja um legado para a vida inteira, ou talvez uma mini frase, uma mini declaração com relação a um aspecto específico da sua vida. Essa frase, essa declaração, esse legado age como se fosse uma estrela guia. Uma estrela guia. Ou seja, a Polaris. Antigamente era chamada de a estrela do mar, porque onde você estivesse no mar, aonde você estivesse no planeta Terra, você tinha essa estrela inabalável, um ponto inabalável de luz. Antes de termos relógios, antes de entendermos a nossa longitude, era isso que tínhamos. Tínhamos essa estrela do mar, essa estrela guia, essa estrela como se fosse um guia. Então, quando você cria uma frase, declaração, ela faz duas coisas. Primeiro, ela assegura que você saiba qual é a sua trajetória, a linha de viagem que você tem em relação a isso. Então, ela te dá um lembrete consistente. Às vezes eu pergunto aos meus clientes: na sua trajetória atual, você está indo em direção a esse legado?
E se não for? E se não estiver, quais ajustes você precisa fazer hoje? Mesmo a cada instante. São pequenos ajustes aqui. Talvez apenas o pequeno ajuste que esteja aqui seja o suficiente. Apenas qualquer coisa possa já mudar a sua trajetória. E isso pode ser um ponto de referência. Exatamente, Larry. Exatamente. Serve como um ponto de referência e também como um filtro. E é isso que determina a atitude. Serve como um filtro, nos mostrando o que fazer e o que não fazer. E se não for levar a isso, então talvez isso não tenha um lugar na sua vida. Então você pode pensar sobre uma declaração legado como se fosse um filtro de integridade. Se você for usar auto-hipnose porque nessa área da sua vida você quer criar alguma distinção, algum significado, algum propósito, ou seja lá o que for que você queira fazer, então eu encorajo você a melhorar essa declaração, fazer essa declaração e colocá-la em papel. Você não tem que compartilhar com o mundo, você pode guardar para si, você pode ajustá-la ao longo da sua jornada. Ok? Então, é assim que nós colocamos, nós preparamos a nossa trajetória. Tudo claro? Excelente. Bom, agora vamos para o grande passo do dia, que é sugerir. Eu acho que é isso que a maioria das pessoas está pensando quando pensa em hipnose e auto-hipnose. Como que nós preparamos a nossa trajetória? Como que nós, de forma mais efetiva, podemos fazer a nossa autossugestão? E eu acredito que vai ser diferente para todo mundo. Cada um vai encontrar a sua própria forma. Mas eu vou dar alguns exemplos sobre como que eu faço isso. Começamos com o mais simples. Vou começar com o mais simples, que é simplesmente dar sugestão direta. Sugestões diretas. Então, eu vou fazer essas declarações para mim mesmo, que serão frases positivas. Eu tendo a fazer com que essas declarações sejam mais focadas em um resultado, ou seja, elas têm a ver com o lugar para onde eu quero ir. E eu geralmente faço essas declarações como se eu estivesse me tornando aquilo. Às vezes, eu penso que se nós exigirmos demais e cedo demais, então, digamos que você comece a usar uma frase como, por exemplo, todos os dias eu me torno melhor, ou digamos que eu diga, eu estou me sentindo mais confiante. Se você não estiver, então talvez você possa acabar atingindo aquilo que a gente chama a lei do esforço reverso. Você vai acabar encontrando um obstáculo. Então eu prefiro dizer, a cada dia eu estou me tornando mais confiante como palestrante. Eu estou me tornando mais articulado. Falo de forma mais clara, mais carismático. Ou seja, eu vou descrever esse resultado que eu gostaria de ter de forma positiva, como se eu estivesse emergindo para dentro daquilo, ou seja, eu estou me tornando aquilo. Eu tenho menos objeções desta forma. Então, declarações diretas e positivas. Se nós tivéssemos que tomar o exemplo de auto-hipnose para estilo de vida,
para impactar hábitos alimentares, hábitos de exercício, como eu já disse, eu posso dizer que eu não como alimentos processados, foco em legumes e cada dia que eu caminho eu me sinto mais energizado e em boa forma. Então eu posso começar a fazer declarações desse tipo. Eu estou me tornando cada vez mais em forma e mais sadio a cada semana. A cada semana eu me torno mais forte, mais flexível. Cada vez que eu vou para a academia ou cada vez que eu me exercito, eu aprendo mais sobre as minhas habilidades e capacidades e a capacidade de me levar mais adiante. Então eu vou usar frases positivas orientadas ao resultado como sugestão. Frases simples. Eu não vou dizer a mim mesmo ou o que eu não quero. Eu não vou dizer a mim mesmo aquilo que eu não sou ou que eu não quero ser. Eu vou focar apenas em me livrar de preguiça, de usura. Eu vou fazer declarações sobre como que eu estou me tornando, como que eu estou me exercitando e como que eu estou exercitando a vida que eu escolhi viver. Uma outra daquilo que nós chamamos de leis da autossugestão, que veio antes da auto-hipnose, mas eu não consigo ver muita diferença entre o que nós estamos fazendo aqui e o que foi sugerido, mas enfim, é a lei da emoção auxiliar, que quando uma ideia ela está envolvida em uma emoção muito poderosa, então há maior possibilidade dessa sugestão ser realizada. Vocês já devem ter ouvido falar ouviram meu pai descrever a hipnose, eu tenho certeza que a hipnose é realmente uma questão de trazer uma emoção à tona e dar uma sugestão. Ele não foi a primeira pessoa a dizer isso, mas é um princípio importante. Então, quando nós preparamos o nosso legado, o legado deve ser algo que nos levanta, que nos traz algum tipo de energia inspiracional, que coloca um sorriso no nosso rosto, algum tipo de coisa no nosso sistema, algum tipo de decisão. Se for uma emoção, se tiver uma emoção presente, ótimo. Então, quando eu faço uma sugestão direta a mim mesmo, então eu vou tentar assegurar que seja exatamente assim também. Outro princípio importante sobre a interpretação do trabalho de Milkway, que foi o intérprete do trabalho que foi o Bourgeois, ele fala sobre a lei da concentração e da atenção. Ou seja, independentemente do que for que nós colocarmos atenção e concentração, parece que vai ser amplificada e realizada na nossa vida de alguma forma. Ou seja, se você machucar o joelho, por exemplo, se machucar de alguma forma, toda a sua atenção vai estar naquela área do seu corpo que se machucou. Talvez pode ser uma coisa catastrófica na sua mente, ou talvez pode ser algo que vai te colocar em um diálogo ridículo, dizendo que você é estúpido, por exemplo, por o que aconteceu, mas é tudo uma questão de atenção. Talvez você também saiba que se a sua atenção fosse dissipada, se ela pudesse ser levada para outro lugar, então talvez isso não fosse tanto um problema. Então pode ter um impacto negativo se nós dermos atenção a algo negativo, algo doloroso, mas também pode ser
pode ser sugestivo ou autossugestivo. Tem um livro chamado Autossugestão ou Autossugestão, é um livro velho. Eu fiz um artigo sobre isso no meu grupo do Facebook e vale a pena. Eu fiz um vídeo, na verdade, vale a pena assistir. Eu vou escrever aqui para vocês o nome dessa pessoa, Charles Bourdieu, acho que é assim que escreve, Charles Bourdieu, e ele escreveu um livro maravilhoso, trazendo essa coisa atualizando essa coisa do Via Láctea, Milky Way. Deixa eu encontrar aqui um grupo para vocês. Você baixa a página e você vai encontrar o livro, coisa que ele fala sobre sugestões. Há outras partes também que nós podemos aprender desse pessoal, mas em Milky Way ou em Via Láctea e Sugestões Positivas ele falava sobre simplesmente sugerir. Não se importe se você simplesmente ficar falando. Fale, repita a sugestão. Mas para mim, isso é uma abordagem um pouco falsa, porque traz um pouco de resistência. O Charles Bourdieu era mais sobre a questão de achar o momento que você pode chamar de devaneio ou introspecção. Você entra em si mesmo, acalmar as coisas, estar ali no momento de dormir. Então, ao invés de reconhecer que esses momentos são perfeitos para poder se dar sugestão, ok? Não é bem um estado de hipnose, mas talvez seja um estado de menor resistência. Então, se você começar a procurar por esses momentos, todos nós temos esses momentos, momentos de atenção. Então, pode ser um momento de descanso. É preciso ter alguns esses tipos de frases que estão nas suas memórias e coisas que você coloca no começo da manhã, por exemplo, coisa que a gente chama de hipnagógica ou estados hipnagógicos, que são coisas que simplesmente vêm e vão muito rapidamente. Ou seja, para mim, basta ter uma nota de post-it perto da minha cama com algumas frases. E aí, enfim, é isso. Eu comecei assim. Para mim, isso já era um lembrete que eu precisava ver todas as noites antes de dormir para fazer a minha declaração. E aí eu comecei a dar essas sugestões, essas autossugestões. Então, vamos nos acostumar com essa ideia de dar sugestões diretas, sugestões que nos levantam, sugestões cheias de emoções, sugestões positivas que nos jogam para cima. Bourdieu também nos encoraja quando nós nos sentirmos prestes a entrar na geração de uma sugestão negativa automática, que pode ser de dor, pode se sentir bem. Então ele sugere que nesse estado nós simplesmente façamos uma contra. Ou seja, pensando sugestões contrárias, dizendo: esses sentimentos estão sumindo agora, eu estou me sentindo melhor, eu já estou me sentindo mais forte. Então, não é uma batalha, é simplesmente reconhecer. Ou seja, o problema é autossugestão. Então, ele toma controle disso. E algumas das coisas alcançadas nesse livro realmente são impressionantes, como, por exemplo, superar coisas muito sérias, questões muito sérias. Há muitas e muitas coisas. Quando nós estamos fazendo algo, quando nós estamos engajando em algo, quando nós fazemos bem,
Então, eu estou usando aqui um exemplo de vida hoje, mas digamos que você está no estágio inicial e esse estágio você começa a exercitar. Então você começa a, digamos que você começa a fazer exercício, então é um pouco pesado no começo, mas logo no começo você supera essa fase. Você começa, depois de algumas sessões, você começa a se sentir melhor, mais forte, mais em controle. Então, você pode fazer esse tipo de declaração, por exemplo, interpretando os sinais desta forma. Sim, você está falando de sonhos lúcidos. Eu não sou especialista em sonhos lúcidos, mas, enfim, eu posso voar nos meus sonhos. Enfim, é um choque no sistema, não? E eu tenho certeza que com prática é possível melhorar. Mas é para isso que nós estamos aqui, não é, gente? A auto-hipnose significa dar a si mesmo a sugestão. Então essa é a forma mais fácil de se fazer. Uma outra forma de se fazer isso é engajando, usando a sua imaginação, engajando em expectativa positiva. Então, eu quero fazer a distinção entre fantasia positiva e expectativa positiva. O Tim, por exemplo, ele fala: eu sou um vencedor, eu sou um campeão, ninguém me para. Sugestões maravilhosas, não? Mas digamos que você quer ser um campeão, você quer vencer e nada te para. Se você tiver uma meta, se você tiver um legado, se você tiver uma meta, algo que você quer alcançar, pode ser uma meta física, no caso, pode ser uma meta de emagrecer, uma meta de, sei lá, para correr. Eu não sei qual é a tua meta física, se você tem alguma meta, mas digamos que você tenha. E digamos que você tenha decidido fazer isso. Você decidiu, você gostaria de correr 10 quilômetros em menos de 60 minutos, por exemplo. Então, se nós tivéssemos que simplesmente entrar numa fantasia e nos imaginar que tenhamos corrido 10 quilômetros, talvez essa seja uma fantasia positiva. Ah, Tim, você levantou a mão? Desculpe, eu não tinha visto. Tá aqui no cantinho da tela. Acho que nós o perdemos. Mas enfim, em fantasias positivas, os hipnotistas fazem isso, ou seja, a gente direciona o cliente para o resultado. Eu acho que o resultado tem o seu lugar, mas é uma fantasia. E o cientista sugere que entrar em fantasias, engajar em fantasias, pode ser algo ruim, de fato. Porque fica como se fosse apenas um sonho. Você adoraria, tipo, por exemplo, eu adoraria poder subir uma montanha, eu poderia chegar um dia ao topo da montanha, um dia. Então, ao invés disso, se nós falarmos sobre as nossas metas, se nós tivéssemos que entrar nessa fantasia, e o que eu faço é utilizar essa imagem quase como se fosse uma linha do tempo, eu acho, mas eu imagino que eu estou olhando para o agora. Ok? As coisas que eu fiz ao longo do caminho. Os meus pontos marcantes que me levaram até lá. A primeira vez que eu realmente corri 10 quilômetros. Os outros trabalhos que foram necessários para poder fortalecer ou para que eu tenha a flexibilidade.
o, o peso que eu perdi, a comida que foi comida, o alimento que foi comido, as contingências que são feitas, porque eu tive que sair de férias, por exemplo, ou por algum motivo eu não consegui correr. Então, é como se você estivesse usando a linha do tempo para poder voltar e ver algo que aconteceu no passado. Então, ao invés de ir para o topo da montanha e ver eu lá em cima, eu estou voltando pro agora. Então, em auto-hipnose, eu vou voltar sempre, ir e voltar nessa linha. E eu vou ver o que vem quando eu penso, por exemplo, em passos, os pequenos passos, as marcas, os sinais. E eu vou olhar para essas coisas e talvez seja possível que isso me dê informação com as quais eu possa me comprometer. Ao invés de simplesmente ter a meta de correr 10 quilômetros em 60 minutos, eu posso começar a ter algumas metas que eu vou completar ao longo do caminho. Pessoalmente, eu me sinto motivado por metas muito curtas. Então, se a meta de correr 10 quilômetros for uma meta de 6 meses, que vai ser realizada daqui a 6 meses, então qual é a meta para esse mês? E qual é a meta para essa semana? E qual é a meta para essa corrida? Ok? Então, independentemente de quais sejam as suas metas, podem ser metas de desempenho, metas de saúde, metas de se tornar a pessoa que você gostaria de ser no mundo, não importa a sua meta. Quais são as marcas, os marcadores, os passos que você tem que tomar, os passos-chave? Quais são as contingências que você talvez tenha que fazer, as concessões que você tem que fazer, as coisas que você tem que fazer? Há alguma outra habilidade, fortaleza, qualidades que vão te ajudar? Você precisa falar com alguém ou ter ajuda de alguém para poder alcançar a sua meta? Então, cada uma dessas coisas podemos analisar e engajar com algum tipo de nível de expectativa. Então, se eu imaginar que para mim é mais fácil ser disciplinado se eu tiver um corpo, por exemplo, se eu tiver um amigo, então eu tenho que procurar um amigo. Como que eu vou fazer isso? Quando? Como eu vou fazer isso? Beleza? Isso aqui seria uma expectativa de juízo positivo. O que eu vou fazer nessas férias, por exemplo, para poder assegurar de que eu não tenha um retrocesso? Então, esses são compromissos. E são julgamentos que você tem que fazer. Porém, se eu não me planejar, se eu não tiver um plano para superar os obstáculos, não tem como. Então, é como se fosse um plano, mas ao mesmo tempo é como se fossem apenas placas ao longo do caminho, que me dão uma direção, que me mostram o caminho que eu devo ir. Posso esclarecer, Anthony? O que eu ia dizer é que eu concordo que a fantasia pode roubar muito da motivação, mas se você tiver um plano integrado à fantasia, então não vai roubar nada da motivação ou coisas do gênero. Se você se vê na segunda pessoa ao invés da primeira pessoa, então isso dá uma impressão que esse é o caminho que você está indo, está no caminho certo, ao invés de achar que você já conseguiu.
Então, não é evitar uma fantasia, porque aí é onde as coisas começam, não? Então, oi Sabrina, tudo bem? Você disse eu adoraria tocar guitarra. Sim, você pode começar uma fantasia imaginando como seria para você. Pode ser fazer um show para seus amigos, ou talvez cantar ao mesmo tempo que você está tocando. Pode ser uma fantasia maior que isso, mas se você olhar para o agora, então você vai ver algumas marcas onde você vai vendo esses pequenos progressos. Talvez você possa ir um pouco mais a fundo e ver que você está praticando essas coisas, porque tem pessoas que tocam instrumento, elas têm que praticar escala. Então talvez você possa aprender isso. Você tem que aprender, por exemplo, o pescoço da guitarra, as quintas, coisas que são desafiadoras, porém que destravam o instrumento. Talvez, sei lá, pode ser algo simples assim. Talvez você diga, eu quero apenas tocar algumas notas básicas e quero aprender a cantar uma música e eu tenho alguma ansiedade, sei lá, que eu tenho que superar. Não importa o que for. O que for, você tem que criar um plano e colocar e começar a agir. Seja lá o que for que você tenha que resolver. Nós temos resultados. Nós temos sugestões nós temos sugestões que são carregadas com emoções. Nós podemos nos comprometer com elas, com essas sugestões. A terceira forma que eu gosto de me autossugerir é utilizando comunicação idiomotora, que é o que eu mais gosto, que estou mais familiarizado no meu trabalho hipnoterapêutico, e negociar independentemente do que for que estiver aqui, que parece estar ouvindo. Então eu uso comunicação idiomotora. Para quem não é hipnotista, eu vou explicar o que significa isso. Um dos fenômenos da hipnose que podem ser vivenciados é a sensação de que partes do seu corpo estão se movendo sem que você esteja envolvido conscientemente. E há mais ou menos 190 anos isso é chamado de movimentos idiomotores, ou seja, o cérebro ele concebeu uma ideia e o motor, o músculo do corpo responde. É por isso que é um movimento idiomotor. Nós podemos colocar valor nesses movimentos. E um dos valores que podemos atribuir a esses movimentos é interpretá-los como resposta à comunicação de alguma parte mais profunda de quem somos. Então, independentemente da forma como você se relaciona com você mesmo, pode ser você mesmo, pode ser uma parte mais profunda de você, pode ser essa parte que é responsável pelo seu desempenho musical, pode ser a sua mente subconsciente, pode ser aquilo que você quiser. Mas se você pudesse se comunicar, eu vou dizer, com essa parte, digamos assim, com essa parte, e se você pudesse reconhecer que não é algo que tem vida própria, mas que trabalha para você, só que ele funciona de forma autônoma na maior parte do tempo, então é bem provável que você possa perguntar a ela, essa parte, que faça algo diferente. Você podia pedir que ela faça mudanças. Você podia pedir que ela te dê dicas, pistas ou sacadas. Há muitas formas de se fazer isso. A minha estratégia favorita há muitos anos sempre foi, eu chamo de
movimento idiomotor que eu... bom, tem muitas técnicas, mas hoje em dia eu prefiro usar a técnica do Bob Burns, chamado o cisne, para acessar o estado idiomotor. E a versão mais básica dessa técnica. Então, vamos focar em saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar. Eu vou colocar minha mão aqui nessa posição. Vou deixar a minha junta da mão, o meu punho relaxar. Eu olho para minha mão, você pode experimentar se quiser. Coloque a sua mão assim. Coloca a mão assim, nessa posição. Pense em algo onde você gostaria que alguma mudança acontecesse. Permita que o seu punho relaxe. Olhe para a sua mão. E o que eu digo para mim mesmo é: se a minha mente estiver disposta a analisar isso, então a minha mão vai se mexer. Então, se a sua mente estiver disposta a olhar essa questão, você vai perceber que essa mão vai se mexer. Pode ser um balançar de um dedo, pode ser um sorriso, pode ser... Tem gente que sente como se fosse uma mexida, ou talvez um pulso. Então, talvez você veja um movimento, talvez você fique se perguntando: será que isso é um sinal? Será que isso é uma resposta? Então, quando eu estou fazendo isso, eu geralmente verifico. Eu pergunto: se pudermos usar isso como um sinal, eu quero que você aumente esse sinal. Ok? Aí eu recebo um pequeno movimento. Então, esse é o primeiro passo. Ok? Então você olha para a sua mão. O primeiro passo é: será que a minha mente está disposta a analisar isso? Será que essa parte de mim, será que essa parte criativa está disposta a analisar isso? Talvez você possa dizer: será que o meu subconsciente está disposto a analisar isso? Se ele estiver, essa mão vai se mexer. É isso, Sabrina. Exatamente, o dedo se mexeu. Então, o segundo passo é simplesmente perguntar: essa parte de mim sabe o que fazer sobre isso? Ou talvez eu possa dizer: será que ela pode identificar mudanças que ela possa fazer que vão permitir que eu possa alcançar esse resultado? Ou me livrar de esse bloqueio? Eu gostaria de procurar essas mudanças. Eu gostaria que essa mão agora girasse em torno do meu rosto. Que essa mão se girasse em torno do meu rosto. Então, será que às vezes você pode sentir apenas um toque, às vezes eu posso sentir a mão realmente se mexendo. Eu sinto a mão se mexendo. Então, eu não estou pensando em quais são as mudanças, estou apenas perguntando: será que você pode fazer as mudanças? E o terceiro passo é: será que você pode mudar? Se você pode fazer essas mudanças agora? Ao máximo que seja possível ser feito nesse momento. E é claro que a mão vai se mexer. Eu geralmente uso também como se a mão estivesse balançando a cabeça. Então, essa é a versão mais básica de O Ganso, do Bob Burns. A minha mente está disposta a analisar isso aqui? Você vai receber algum sinal. Eu consigo identificar... Será que ela consegue identificar mudanças que possa fazer, que possam permitir
que eu posso, por exemplo, correr 10 quilômetros em 60 minutos? E se sim, será que ela vai fazer? Essas mudanças podem ser feitas agora. Então você tem um toque, você tem um giro e você tem como se fosse um balançar de cabeça. Não importa o que acontecer, contudo que você sinta algum tipo de resposta. Tudo bem? Levante a mão, por favor, se você sentiu alguma coisa, algum movimento, algum toque. A grande maioria de vocês sentiu. Alguém aqui não sentiu? Teve alguém que simplesmente não sentiu absolutamente nada? Ótimo, não é? É ótimo, é confiável, não? Beleza? Áquila, você levantou a mão? Vivian. Diana. Se alguém quiser fazer pergunta, pode pegar o microfone. Ok. Tessa Zé perguntou, como que você sabe que você está tendo um sim? Eu nunca procuro um sim. Eu digo, se a minha mente estiver disposta a olhar isso, a minha mão vai se mexer. Então eu não estou dizendo sim, não, eu não sei, eu não quero uma resposta. Eu digo, se essa parte de mim estiver disposta a analisar isso, essa mão vai se mexer. Eu gostaria que você agora identifique mudanças que ela possa fazer que vão me beneficiar nesse sentido, me leve mais próximo desse resultado e ao fazer isso, a minha mão vai se mexer em direção ao meu rosto. Ou seja, eu não estou pedindo um sim. Pode fazer essas mudanças agora? Sim. Então, nada, você disse, não é inspirador o reframe que nós fazemos com o PNL. Eu acho que você é uma das pessoas que já fez nosso treinamento. Está perguntando se isso é uma das coisas que a gente faz com o PNL. Sim, bom, quando eu estou trabalhando com a pessoa, eu guio a pessoa essencialmente pelos 6 passos que nós chamamos de a negociação das partes. Quando eu falo com a parte de você que roda um determinado comportamento e tem uma intenção. E eu pergunto a essa parte que encontre outra forma para poder fazer com que essa intenção, que não tenha nada a ver com o comportamento que está acontecendo nesse momento. Esse processo geralmente tem 6 passos. Então, eu posso fazer auto-hipnose e fazer exatamente a mesma coisa, mas digamos que eu esteja sentindo ansiedade sobre algo, ou eu tenho uma oportunidade. O exemplo da Sabrina. Alguém oferece a ela a oportunidade de cantar. Ela começou a tocar, começou a aprender, aí ela sente um pouco de ansiedade, porque ela não se sente preparada ainda. E aí ela começa a achar que não deve aceitar essa oportunidade. Talvez não seja a sua situação, Sabrina, é apenas um exemplo. Se a Sabrina tivesse ansiedade sobre isso, ela teria uma parte dela que quer protegê-la de um fracasso imaginário. E se eu não fizer me sair bem, por exemplo, ela pode imaginar. Então, neste caso, nós podemos conversar com aquela parte e podemos perguntar à parte qual é a sua maior intenção. A intenção pode ser para evitar que ela se passe vergonha. E aí a gente pode perguntar se ela pode encontrar outras formas que ela possa protegê-la sem que ela sentisse medo e ansiedade. Então, basicamente esse é o que nós chamamos de ressignificação de 6 passos. É um pouco diferente do cisne. Mas, por exemplo, no caso de ansiedade, eu faria isso. Mas não é necessário. Digamos que eu tenho ansiedade sobre algo, eu digo, ok, a minha mente está disposta a analisar isso? Se sim, ou então eu perguntaria, será que ela está disposta a fazer alguma coisa que me permita a viver uma vida sem ansiedade,
Se for possível, será que a minha mente pode fazer essas mudanças? Se sim, ela vai fazer. Ou seja, é uma mudança de 3 passos e não 6. Uma outra forma de fazer isso, e muitos de vocês já devem ter visto no meu livro A Realidade é Plástica, é antes do cisne eu colocava as 2 mãos assim, e se a minha mente estiver disposta a analisar isso, eu vou perceber que essas 2 mãos vão se juntar. Então, eu não imagino nada que juntando. Eu gostaria de dar à minha mente interior a oportunidade de analisar tudo que esteja relacionado a essa ansiedade. As imagens, as experiências, as lembranças e o tempo que seja necessário para que esse braço possa diminuir, que esse braço possa cair. Ele vai cair simplesmente na mesma velocidade que essa revisão interior acontecer. E agora eu gostaria que a minha mente criativa identifique as mudanças que ela pode fazer, as coisas que podem ser deixadas, as novas ideias que podem ser aprimoradas, as conexões que podem ser feitas, que vão me dar liberdade para atuar, etc., no tempo que for necessário para esse braço cair. A minha mente está disposta a analisar isso? Se sim, por favor, analise agora. Identifique todas as mudanças e aceite essas mudanças. Então o Emerson disse, isso seria legal com clientes? Sim, geralmente eu usava isso antes, mas antigamente eu usava, eu também agora eu uso o, o cisne. Eu meio que eu conecto tudo, porque eu geralmente falo isso sobre o cisne. O que eu mais gosto do cisne é a primeira pergunta, que é a mão está levantada e relaxada. Então, se a sua mente estiver disposta a analisar isso, no momento que a mão cai, a pessoa não percebe, mas ela já está tão profundo que não tem mais como voltar. É claro que a mente está disposta a analisar. Então vamos analisar e vamos fazer as mudanças. E é claro que isso me dá confiança na habilidade de ter comunicação idiomotora. Então, se eu quiser mergulhar um pouco mais nesse trabalho de partes, eu posso. E é por isso que, geralmente, quando eu estou trabalhando em Zoom, por exemplo, se eu for usar o cisne com o meu cliente, assim que ele comece a virar, eu simplesmente digo, e vai ficando cada vez mais fácil entrar em hipnose, fecha os olhos. E geralmente eles dizem obrigado e bum, simplesmente... Não é que eles dizem obrigado, eles falam simplesmente obrigado por me deixar sair. Fecham os olhos e aí eu tenho essa comunicação. Mas não tem mais que fazer indução. A hipnose para mim é responder. Se houver uma resposta, para mim já é o suficiente. Podemos trabalhar. Dayana, o que você faz se você usar o cisne com o cliente e não funcionar? É a mesma coisa. Se não funcionar um, eu uso a outra mão. Se não, com a mão, eu uso a outra mão. Então, geralmente eu pergunto, você é canhoto ou não? A pessoa fala, eu sou canhoto. Eu falo, então vamos experimentar a outra mão. Vamos experimentar a outra mão. É mais ou menos como na técnica do sentido. É claro que você precisa de movimento de motor, mas se você for sensível o suficiente, você simplesmente pode trabalhar com sim ou não. Aí a gente fica só ouvindo, né? Você pode dizer o sim ou não. Sim, eu vou fazer, o não, não vou fazer. Isso nos dá um pouco mais de clareza, mas eu vejo da mesma forma. Então, se alguém não responde, geralmente eu simplesmente digo, ok, interessante, vamos fazer algo diferente. Ok? Mas... Porque se estivéssemos lidando com o cliente, se nós fizermos da forma que eu e o meu pai sempre já fizemos há algumas décadas, ou seja, já falamos sobre isso, já fizemos a indução e só aí tentamos criar um motor, um sinal idiomotor e ainda assim não conseguirmos,
Então, esse pode ser um momento estranho. Então, talvez a gente tenha que dar um passo atrás ou fingir que ele existe ou sei lá. Mas se você fizer e de uma forma meio que você está presumindo que vai acontecer, então você não está dizendo que é hipnose ou que é indução. Então, não importa se não acontecer. Não é um problema. Então, é claro que o Bob nos encoraja a sermos o mais abertos sobre isso, dizendo, por exemplo, eu vou falar com essa parte de você e uma das três coisas podem acontecer. A sua mão pode se mover. Depois, não pode se mover, mas pode ser que ela não se mova, mas você sinta. E três, talvez ela não se mova e você não sinta. Às vezes move, às vezes não, e daí? Fácil, o Bob é assim. Então, é como se fosse uma forma de se comunicar com a mente subconsciente do cliente. Eu acho que sim. Alguém comentou no chat que é como se fosse uma forma de entrar, de comunicar com a mente subconsciente do cliente. Eu acho que sim. Em auto-hipnose, eu consigo me comunicar comigo mesmo? Acho que sim. Eu posso falar com partes de mim mesmo, abordar partes de mim mesmo? Sim. As partes já estão aqui. Elas estão prontas para serem fiscalizadas. A parte que está dizendo não, você não vai tocar guitarra, ela já está ali, já está presente. Você não tem que sair procurando. Eu só tenho que dar a ela uma linha de comunicação. Então, o que eu estou descrevendo aqui é simplesmente um diálogo. Será que eu tenho que analisar? Se fizer sentido, então você simplesmente mantém a sua linguagem mais simples, clara, como se você estivesse conversando com uma pessoa. E aí você faz as mudanças. Bom, eu quase sempre faço isso. Quando eu engajo em auto-hipnose, e geralmente essa é a primeira coisa óbvia que eu faço. Eu paro, eu respiro, eu me localizo, eu coloco a minha trajetória, a minha intenção, eu sei para onde eu estou indo. Então, agora tem umas coisas que estão vindo agora que não me permitem fazer, então eu simplesmente sei onde eu quero estar, coloco a minha mão, relaxo a minha mão, eu faço com os olhos abertos, na verdade, porque eu pergunto, a minha mente está disposta a analisar? Se sim, ela vai dar um sim, identificar mudanças, identifique as mudanças e faça essas mudanças, ok? É isso. Você tem sugestão direta positiva, você tem esse vai e volta entre onde você está e o resultado que você quer. Claro que nós temos expectativas, juízos, onde você tem essencialmente uma negociação direta e limpa. Bom, a minha atitude sempre é de colocar essas partes falando comigo. Ou seja, não é que eu estou bancando o chefão, mas você tem que acreditar em sua existência. Então é como se eu comunicando comigo mesmo. Então eu preciso colocar algumas palavras, tipo moldar de alguma forma. Talvez eu precise compartilhar essa história. O Bob compartilhou muitas histórias maravilhosas comigo, mas essa é a favorita. E isso aconteceu logo após ele descobriu o cisne. Lembre-se que o Bob descobriu o cisne por acidente. O Bob se considera uma pessoa normal, uma pessoa que tem baixa resposta. E ele estava um dia ali sentado assistindo televisão, provavelmente tinha tomado uma cachaçinha, um uísque, e ele olhou para a mão dele, olhou como se parecia um cisne. Daí ele disse, você é bonitinho. E ele se mexeu. Então ele riu e disse,
que foi isso? E daí ele se mexeu de novo. Eu acho que daí a mão dele se mexeu. Aí ele falou: será que você consegue se livrar da dor nas costas? E aí ele se mexeu mais uma vez. Então ele se mexia e batia como se estivesse balançando a cabeça. E daí ele chamou a esposa dele, falando que tinha tido essa experiência. E daí ele percebeu que a dor nas costas continuava ali. Aí ele falou: bom, vou falar para ela sobre isso de qualquer forma. Aí ele levantou e quando ele chegou na porta, a dor já tinha sumido. E foi assim que ele descobriu o seu próprio movimento idiomotor. Mas o primeiro uso dele em clínica foi com uma senhora que tinha tido 11 tinha tido 11 sessões para dores crônicas nas costas. Ela era uma pessoa que tinha baixa susceptibilidade. Então ela falou: bom, vamos experimentar isso. A dor desapareceu. Ela ficou tão feliz que ela simplesmente começou a gritar e berrar. E o Bob sentou, hipnotizou de novo. E daí deu essa voz a essa parte. Ele falou com essa voz. Ele disse: oi, Susan está sentindo uma dor incrível há mais ou menos uma década. Será que ela precisa de terapia física? Ela já fez fisioterapia, medicina, remédio, nada funcionou. Aí a gente fez esse lance hoje e a dor sumiu. Por que aconteceu isso? E essa voz surgiu e disse: oi, Bob. Você faz o que você faz e a gente faz o que a gente faz. Mas quando você nos diz para fazer outra coisa, a gente faz o que você nos diz. E essa foi a melhor história, ou seja, como que ela poderia ter imaginado isso? Ou seja, é uma coisa que simplesmente saiu da boca dela, da sua boca. Então, em auto-hipnose, é assim que eu me relaciono com essas partes de mim. Eu estou disposto a aceitar que eu tenho um papel, mas que existe uma espécie de lealdade e que existe uma espécie de intensidade ou de intenção, mas que eu ainda assim sou o chefe, sou eu que mando. Então eu posso pedir a essas partes que encontrem outras formas de satisfazer a sua intenção, outras formas de me manter seguro e protegido, outros ajustes que podem ser feitos para me dar liberdade de dores desnecessárias, desnecessárias, ansiedade, bloqueios, ansiedade, tensões no corpo, seja lá o que for. Eu simplesmente negocio e eu simplesmente espero a resposta. Bom, então a pergunta é: será que você pode falar sobre o uso de metáforas em auto-hipnose? Eu fiz uma sessão em metáforas, sobre metáforas, e eu tenho que dizer o seguinte, Márcio: metáforas são aquilo que são coisas que eu não uso muito em auto-hipnose. Eu uso simbolismo, que eu acho que você... Eu faço a distinção, eu acho que os símbolos são elementos de uma metáfora. Mas eu não digo a mim mesmo, eu não conto histórias de cura ou contos ou coisas do gênero. Eu tendo a ser um pouco mais direto quando eu estou fazendo auto-hipnose ou simplesmente simbologia, totalmente simbólico, tipo, isso aqui representa isso, essa dor está aqui e ela tem essa cor, ou seja, eu não uso muita metáfora, então eu não tenho muito a adicionar aqui sobre isso. Ok. Bom, a parte final que eu vou explicar em relação às sugestões, porque eu acredito que isso já é o suficiente, mas
Quando eu estou fazendo essa técnica de parar, sentar, sentir e utilizar o trabalho do cisne, e fazendo essa pausa, permitindo que a expectativa venha, eu estou meio que interessado no que mais que está vindo. No que mais está vindo. Então, o que está sendo produzido quando eu penso nesse resultado, ou quando eu penso sobre as coisas que eu vou ter que fazer, ou as coisas que eu tenho que negociar comigo mesmo. E o que acontece comigo é conteúdo, algum tipo de conteúdo vem à tona. E se esse conteúdo estiver relacionado com um evento do passado, ou seja, algo que me perturbou, que foi difícil, que foi desafiador, vergonhoso, seja lá o que foi. Se houver algum tipo de dor nesse evento, então é aí aonde eu realmente começo a usar as ferramentas na sessão terapêutica, ou seja, eu vou analisar. Vocês conhecem as ferramentas que eu uso, mas se esse conteúdo passado, então, bom, com esse conteúdo passado, geralmente eu vou dizer, eu quero que você analise mais uma vez, guarde o que for útil. Eu não faço isso de forma ativa, eu simplesmente confio no sistema, o sistema vai guardar aquilo que for útil, daí eu fico do lado de um eu mais jovem, e tudo isso está acontecendo na minha cabeça, eu não falo em voz alta, não faço gestos. Eu agradeço a esse eu jovem por ter passado por tudo isso, eu agradeço a ele, digo que eu sobrevivi, eu digo que ele precisa ouvir. Dou permissão para soltar qualquer emoção negativa ou crença limitante que possa ter ficado presa, e aí eu me despeço. Então, na semana passada eu falei sobre esse tipo de, eu não vou chamar de trabalho da criança interior, mas quando nós revisitamos e reavaliamos um passado imaginado, nós estamos nos comportando como se estivéssemos reafirmando, reassegurando a essa criança, quando na verdade não é isso que estamos fazendo. Nós estamos reafirmando para nós mesmos. Só que o símbolo que nós estamos usando é a criança. A criança não precisa de nada, na verdade quem precisa somos nós. Então eu sempre termino vendo o eu mais jovem sorrindo e me libertando para sempre. Então, quando eu estou entregando isso para outra pessoa, vocês conhecem o tipo de linguagem, a linguagem meio que não muda, mas a diferença quando nós usamos esse tipo de técnica em auto-hipnose é: eu uso essa frase que é: você vai de forma imaginativa viajando pela técnica. Então, não é que eu não estou dizendo que eu estou dando um script a mim mesmo. O conteúdo vem, daí eu analiso, eu fico do lado da criança, eu estou fazendo, ou seja, eu estou agradecendo, reassegurando, reafirmando, abraçando, sorrindo, transportando. De uma forma imaginativa, eu estou viajando, reavaliando, revisitando um evento do passado. Se o conteúdo que vier for em relação a algo imaginado, um evento imaginado, antecipado, algo que a gente imaginou do futuro, que eu imaginei do futuro, sobretudo se for algo estressante sobre
como que eu vou me sair numa reunião ou num evento ou sei lá, alguma coisa que me deixa estressado em relação a algo que eu tenho que fazer. Então, a minha preferência é a de utilizar a técnica de rewind, que é a técnica de cura de fobia rápida, ou cura rápida de fobia. Esse é o meu ensaio mental, a técnica de ensaio mental favorita, que essencialmente ela libera a emoção que está sendo evocada através das minhas expectativas e antecipações, imaginando o pior possível. É o famoso e se? E se eu fizer merda? E se? E se? E se? Isso me coloca numa situação complicada. E se eu for colocado numa situação complicada? Ou seja, eu já fiz muito trabalho de consultoria com hipnose para empresas, televisão, show, e você entra numa reunião com alguns executivos de televisão e eles dizem: nos mostrem algo, nos mostre algo. E aí eu pego algo que está ali no escritório. É como se você fosse um comediante e alguém dissesse: vai lá, faça ele rir. Então, essas pessoas nessas posições, elas não sabem o que está acontecendo. E isso acontece com muita frequência. E eles têm... existem formas de você gerir isso e dar demonstração. Mas quando eu fiz isso a primeira vez, é extremamente estressante, porque eu tinha uma grande oportunidade. Eu fui chamado por alguém que simplesmente é muito importante, e talvez ela não tenha a resposta que eu estou buscando, e talvez por causa disso ela não tenha tido a resposta que eu queria, porque está inibida, sei lá. E isso me custou um pouco de ansiedade desnecessária e inútil. Então, o que eu faria nesse caso é usar a técnica rápida de cura de fobia. É uma fantasia, mas eu imagino que vai funcionar. Para quem não conhece, é o seguinte: imagine que você está no cinema, aí eu vou levado para a sala de cinema, para a sala de projeção, e aí no lugar que eu estou seguro, protegido, eu ligo a sala de projeção, aí tem uma imagem fixa de mim fora daquela sala, eu estou entrando naquela sala, aí eu entro na reunião, as pessoas estão aqui, aí eu faço o que eu tenho que fazer, eu faço a demonstração, todo mundo está feliz, eu me despeço, eu saio do escritório, eu saio do prédio, estou em outro lugar, pauso o filme. Então a primeira parte é como se fosse perfeita. Para mim, essa técnica é como se eu estivesse informando ao meu cérebro que você vai chegar ao final. Você não vai morrer, você vai chegar ao final. Então, ela te relaxa. Então, aí depois a gente rebobina. Fazemos mais uma vez como se fosse um desenho animado. Você tem toda uma animação. Aí rebobinamos. Aí eu coloco música. Para mim é fácil porque a música do Benny Hill muda tudo, resolve tudo. Então eu toco a música do Benny Hill, aí eu vejo eu me indo no escritório, faço tudo acelerado, e daí eu volto para a tela, eu me agradeço por ter passado por tudo isso, é só uma versão da cura de fobia. Você usa para outras coisas além de fobia. Para mim, essa é a minha melhor técnica. E sempre que eu vou... sempre que eu me... entrando nesse ritmo acelerado, eventualmente... eu digo: Anthony, o que você está fazendo? Pare o que você está fazendo
Respire. Tudo vai ficar bem. Esteja ciente do que está aí, essa ansiedade, essa tensão. Vá para a parte de aceitação. Se eu tivesse que estar no palco agora, se eu tivesse que participar dessa reunião, se eu tivesse que entrar nessa reunião, será que eu conseguiria? Se não for a lugar nenhum, será que eu consigo sobreviver com isso? E a resposta sempre vai ser sim. A minha mente está disposta a analisar isso? Se sim, o que ela está disposta a fazer? Identifique as mudanças, encontre os recursos que eu preciso e faça. E depois, se algum conteúdo vier, se algum conteúdo vier, lembre da última reunião que eu lembro da reunião que eu tive, ou começa a imaginar que isso aqui vai dar muito mal, e aí eu posso usar uma técnica. É óbvio que a outra técnica que eu usei é a técnica da flecha. Não existe um passado sobre a flecha. Eu vejo a flecha como o presente. Então, aquilo que sobrar vai para dentro deste alvo. Então, só para constar, eu vou explicar como que é a técnica. Digamos que eu tivesse um medo irracional e ansiedade irracional dessa reunião, achando que ia dar errada. Mesmo que eu tenha tido experiências maravilhosas no passado, eu estou com essa antecipação negativa. Então, a flecha permite que eu saia do meu corpo. Eu não falo o script, eu simplesmente saio do meu corpo. Aí eu vejo que eu estou fora do meu corpo e aí eu vejo um alvo gigante, como se fosse um alvo gigante fluindo no espaço. Aí eu vejo a Terra. Eu vou a milhares e milhares de quilômetros no espaço. No centro desse alvo, eu vejo tudo, o resíduo, digamos assim, do problema, a tensão, a ansiedade. Aí eu passo pelo meio para um lugar, para um espaço de total paz. E para mim, é como se fosse um espaço. Eu coloco as emoções, eu penso em pessoas que eu amo, imagino que essas pessoas estão comigo, que elas me apoiam, independentemente do que acontecer. Daí eu começo a sentir tudo isso. Aí eu mudo o cenário, agora eu estou olhando para mim mesmo, engajado em auto-hipnose. Eu não me vejo dessa forma, obviamente, porque eu estou em auto-hipnose. E daí eu, bem devagar, volto para o meu corpo, porque eu imagino que essa atualização aconteceu em todos os níveis. Ok? Então, de forma imaginativa, eu vou navegando através dessa técnica. Geralmente, quando eu faço esse tipo de trabalho, quando eu parar e sentar não funciona, eu preciso fazer mais coisas, e daí eu engajo nisso. Mesmo essa parte completa, se eu usar todas as 3 partes, ou seja, a máquina do tempo, a técnica de rebobinar e a flecha, provavelmente vai durar 10 minutos, talvez menos. Então, quando concluir, você simplesmente vai engajar e daí simplesmente eu continuo, vivo a minha vida, eu não começo mais a pensar nisso, eu não testo, não vejo como se funcionou. Eu já fiz o acordo, então eu vou fazer para ver o que acontece. Eu não fico tentando ver o que acontece. E o que é mais interessante é que simplesmente a coisa acontece da forma como eu imaginei. Perfeitamente. Ok? E então, Judy, excelente pergunta. Você está perguntando se eu ensaio para os resultados que eu não quero. Bom, em relação à performance, como apresentações ou reuniões ou coisas do gênero, geralmente o que eu tento fazer
com a técnica de rebobinagem no cinema meio que tirar a emoção, desconectar a carga emotiva que está ali, porque eu estou pensando sobre a coisa que eu não quero, eu estou pensando sobre o resultado indesejado. Então, completude é a minha chave, ou seja, fazer diferente, imaginando diferente é a segunda parte. Mas uma outra coisa que eu faço com a técnica de rebobinagem é realmente aumentar o meu desempenho, ao invés de sentir ansiedade desnecessária, é fazer mais uma vez. Então agora eu já gerei toda a atenção, preocupação, aquilo que o meu cérebro está pensando, já fiz tudo isso. Então eu uso a técnica de rebobinagem mais uma vez, só que dessa vez eu me vejo, ou seja, eu vejo os elementos da atividade que eu estou fazendo em mais detalhes. Então, digamos que uma coisa seja, se for uma atividade, talvez eu possa ser fazendo coisas erradas, as pessoas estão gritando na plateia, digamos, por exemplo, se for um público de pessoas bêbadas ou talvez universitários, isso é bem padrão, né? As pessoas xingam, brigam, gritam. Talvez esse seja um resultado que você não queira, alguém gritando, seu bosta! Que talvez deva ter sido exatamente isso que gritaram no momento que eu entrei no palco pela primeira vez. Antes de eu falar hipnose, já tinha uma mesa cheia de gente falando um monte de palavras horríveis para mim, palavras horrendas. Então, como que... Bom, para fazer isso, você tem que planejar, você tem que relaxar, você não pode ser reativo, porque isso pode acabar se tornando em uma briga. Mas você pode entregar, e eu lembro de algumas frases que eu tinha que eram usadas justamente para responder esse tipo de coisa. Então, é como eu já disse, eu vou fazer a rebobinagem, só que dessa vez eu vou me ver lidando com perguntas, respondendo objeções, ajudando alguém que está subindo no palco, porque talvez a pessoa não consegue, ou seja, eu vou criar essas coisas dentro da minha mente durante a técnica de rebobinagem. E a última camada, se eu quiser realmente tirar o máximo dessa técnica, é fazer mais uma vez, só que dessa vez eu vou refinar a minha posição no palco ou na reunião, seja lá onde for. Eu vou colocar uma postura, eu vou colocar gestos, as minhas outras expressões, porque todas essas coisas elas podem ser esquecidas quando eu estou estressado. Você pode acabar num lugar ruim ou talvez não utilizando os espaços que você tem, não dando os comandos às áreas com gestos, esquecendo de sorrir. Você pode parecer um serião. Então, se eu estivesse fazendo um show e for um show muito importante que eu não já faço há tempo, e geralmente é o que acontece quando você está no palco, eu nunca vou ao palco, quando eu vou ao palco é algo novo, então rebobina, e cada vez, primeiro você se livra de qualquer tipo de medo irracional ou ansiedade, o segundo, você pode ver as coisas saindo de forma mais detalhada, e daí você tem o comando do palco, e na terceira vez você tem a refinação, o refinamento, porque se eu fosse um profissional, essas eram as coisas que eu faria, essa seria a forma que eu ficaria no palco, essa é a forma que eu responderia. Então isso me ajuda, é como se fosse um ensaio mental, beleza? O mesmo se aplica no caso de reuniões importantes. E muito obrigado, Emma. Muito obrigado, Nara. Eu acho que é isso, em termos de sugestão. O que eu geralmente sugiro às pessoas quando elas começam a usar a hipnose e têm seus primeiros clientes
sobretudo se elas não são pessoas treinadas em hipnose, então não treinaram comigo, eu não sei o que elas sabem, e elas dizem coisas do gênero, como que eu lido com isso, ou que técnica que eu tenho que usar, eu geralmente digo, use a técnica que você se sente mais confortável, porque eu acredito, de fato, que praticamente qualquer técnica pode funcionar. E eu não tenho como saber porquê, mas qual é a intenção? A intenção que nós queremos, é a intenção de fazer diferente. Às vezes eu descrevo a PNL como imaginar de forma diferente. É algo diferente, ou seja, é simplesmente engajar. Ou seja, eu não sei o porquê. Qualquer coisa pode funcionar. Mas essas são as ferramentas que eu mais conheço. Essas são as ferramentas que eu sei que eu posso, de forma imaginativa, conduzir até o meu resultado final. Eu não tenho que gravar como se fosse o hipnotista ouvindo, como se a minha voz fosse gravada, porque eu sei exatamente o que fazer em cada uma das técnicas que eu uso. Então, eu encorajaria você a começar com uma das técnicas, começar com a técnica que você mais conhece, que você é mais familiarizado. Eu fico falando do Bendix, mas nós tivemos uma sessão maravilhosa. Foi a última sessão que nós fizemos sobre respiração. E isso acaba combinando com algumas técnicas que realmente são bastante evoluídas. Se você ainda não conhece, são 3 ou 4 coisas diferentes que acontecem que você precisa aprender para dominar essas técnicas de respiração. Mas uma delas, em particular, é tão tão confiável quanto a técnica da flecha para a mudança de dores crônicas. Mas é preciso aplicação, é preciso técnica, é preciso aprender, é preciso chegar ao ponto no qual, por exemplo, no caso do Ben, que ele consegue fazer sem precisar dizer nada. Ele consegue fazer consigo mesmo. Então, esse é o ponto-chave para mim, ou seja, concentre-se na coisa que você pode fazer, que você pode de forma pensar, praticar de forma imaginativa. Aí você pratica, testa, veja o que é diferente. Então, a última parte é voltar à superfície. E sim, voltar à superfície. Como vamos fazer isso? Bom, você percebeu que não existe indução, não existe aprofundamento, nós não estamos analisando desta forma. Este é um processo no qual estamos engajando. Então nós podemos simplesmente escolher parar de engajar se quisermos, mas acredito que nós podemos ir além. Apenas ter um propósito e a intenção. Dessa forma desengajamos o nosso processo com o mesmo nível de intensidade. Então, em primeiro lugar, eu vou sugerir qual vai ser o resultado. E a hipnose, para mim, é uma questão de sugestão. Que acontece no momento. Então eu quero que o resultado da minha auto-hipnose emerja de forma automaticamente, que surja de forma automática. Ao longo desse processo, talvez eu tenha que fechar os meus olhos, talvez eu tenha que trazer a minha atenção para dentro de mim mesmo, talvez eu tenha que respirar de forma diferente, a minha postura talvez mude. Então é claro que eu quero mudar tudo isso. Mas eu quero que o trabalho que eu fiz
seja destacado. E eu quero emergir me sentindo mais feliz, pronto, uma vez que eu estou fazendo isso com o propósito de, se eu estiver querendo dormir, então eu posso simplesmente relaxar, ter o propósito de relaxar. Então, para poder voltar dessa espécie de engajamento, primeiro eu vou colocar minha mente em torno do trabalho que eu acabei de fazer, simplesmente tomando uma nota mental de qualquer coisa que tenha surgido, qualquer coisa que possa ser interessante, que possa ter ecoado para você, alguma coisa que seja desafiador, qualquer coisa que surgiu que eu não escolhi analisar, ou seja, eu não vou deixar ele simplesmente deslizar, então eu vou simplesmente ver na sessão o que funcionou, o que não funcionou, o que foi desafiador, o que eu fiz, tomar nota de tudo isso, e depois eu vou dar uma sugestão que depois que eu voltar dessa auto-hipnose, eu vou dar a esse corpo e a minha mente a oportunidade de estar totalmente absorvido com intenções positivas das sugestões que eu recebi hoje. A maioria das sugestões serão colocadas automaticamente, serão colocadas em ação automaticamente. A partir de hoje vai ser fácil. Essas sugestões positivas serão expressadas nas decisões que eu tomar, nas escolhas que eu fizer de forma automática, enquanto que eu sigo em direção ao meu legado. Então, é como se fosse uma sugestão orientada ao resultado, orientada ao contínuo florescer dos resultados das sugestões que eu dei aqui hoje. E daí eu faço uma contagem. Eu tenho o hábito de dar sugestões positivas, falando 1, se sentindo muito bem, 2, emergindo, se sentindo muito bem, 3, pronto para a liberdade das mudanças que você vai ter, 4, voltando, e 5, levante-se, enfim, desperte-se. É isso que a gente faz. Beleza? Beleza? Eu não dei a vocês hoje a oportunidade de falar. Peço desculpas. Da próxima vez a gente fala um pouco mais. Mas queremos nos assegurar que na semana que vem temos uma sessão de prática com coisas que vocês podem usar para trabalhar. E aí vamos fazer exatamente isso na semana que vem. Todos estão felizes? Sim? Perguntas? Perfeito, obrigada. Oi, Alan, vejo você aí, muito obrigado. Ok, pessoal? Muito obrigado por estar aqui. Obrigado ao César. Muito obrigado, Anthony. Muito obrigado, Anthony. A gente se vê, Carlos. Muito obrigado em ver você de novo. Obrigado, Anthony. Obrigado, muito obrigada. Obrigado, a gente se vê depois. Obrigado, tchau, pessoal. Obrigada, Anthony. Tchau, obrigado. Obrigada. Obrigado.